Saudações, galera, beleza? E como eu tinha dito na aula anterior, Portugal começa a se preocupar então com a terra que ele havia encontrado, descoberto, achado, usa o termo que você quiser aí. E aí, diante dessa preocupação, Dom João III vai estabelecer uma política de organização e de administração da terra que vai ser conhecida aí como capitanias hereditárias. Então, as capitanias ou capitanias, como alguns falam, né, hereditárias, ela tem uma lógica de funcionamento a princípio muito simples. Então, imagine uma terceirização de um serviço. Então, imagine que eu tenho uma terra, mas eu não tenho gente do Estado para cuidar dessa terra, e eu passo essa tarefa para um terceiro, e esse terceiro, então, vai cuidar da terra e, ao mesmo tempo, vai mandar parte daquilo que é obtido de riqueza dessa terra para mim. Então, a coroa faz mais ou menos esse movimento. Essa é a lógica de organização das capitanias hereditárias. Então, nós tivemos aí, na lógica das capitanias, a divisão do Brasil, como você pode ver aí no mapa, né? A divisão do Brasil em 15 capitanias, 15 lotes, cortados aí, portanto, na horizontal. Então, cada lote desse aí, cada capitania, ficava destinado a particulares, ou seja, a donatários, que muitas vezes eram portugueses que estavam falidos lá em Portugal, que tinham dificuldades financeiras, e foi dado então a eles a oportunidade de se reerguer economicamente cuidando das capitanias. Muitos desses donatários vinham de fato para morar nas capitanias e outros cuidavam das capitanias de Portugal, mandando lá as pessoas trabalharem para eles. Então, dentro desse processo das capitanias, vai se ter aí o desenvolvimento de toda uma questão de direitos e de deveres. Então, por exemplo, os donatários, eles tinham o direito de escravizar os indígenas, de fundar vilas, de exercer, portanto, a justiça, de reter e cobrar impostos. Então, eles tinham esses direitos como donatários. Eles se tornavam não donos necessariamente da terra, mas donos de todo o processo de produção, de cuidado e de tudo aquilo que estava sobre a terra, né? Então, o que acontece? Quando a gente pensa nesse processo, as maiores vítimas vão ser aí no primeiro momento os povos originários, que vão aí ser escravizados, violentados, né? E muitas vezes mortos. Além dos direitos, os donatários tinham os deveres: pagar 10% do lucro à coroa, recolher o quinto daquilo que era produzido também à coroa, conceder sesmarias, que eram as terras doadas, e garantir que os impostos chegassem de forma correta às mãos da coroa portuguesa. Quem vai iniciar esse processo das expedições para organizar as capitanias é Martim Afonso de Souza, que você vê aí, ó, que eu destaco aí para você. Então, Martim Afonso de Souza, ele vai ser responsável pelo desenvolvimento do processo das capitanias entre os anos de 1530 a 1534, sendo que em 1532 funda-se a cidade de São Vicente, no litoral de São Paulo. Essa cidade, ela vai ser importante aí porque vai ser construído o primeiro engenho, vai começar a se organizar as questões estruturais de controle a partir dessa cidade, e em 1534 começam a se desenvolver as grandes capitanias. A primeira que é criada é a de Fernando de Noronha, mas ela não tem muita importância do ponto de vista de organização político. As duas capitanias que vão aí se destacar, que vão ganhar muita força, que vai ter muito poder nesse processo, são as capitanias
de capitania de São Paulo, podemos dizer assim, a capitania que pega aqui essa região de São Vicente, de São Paulo, e a capitania de Pernambuco, né? Essa capitania que é bem grande aqui, muito importante, muito rica, e Pernambuco, por sua vez, também vai ter uma importância gigantesca na história do Brasil. Além disso, o processo da fundação aí das capitanias hereditárias também vai ser atrelada ao começo da vinda dos humanos tornados escravos, os humanos escravizados, trazidos forçadamente das várias Áfricas aqui para o Brasil, que vão aí ser submetidos à condição terrível do trabalho escravo, e aí você vai ter negros e indígenas na condição de escravidão, trabalhando para sustentar, portanto, a exploração da terra e as riquezas que eram mandadas depois para a coroa. As capitanias, elas começam a ter assim dificuldades de se manter por falta de recursos, falta de estrutura, falta de investimento da coroa, também a inexperiência daqueles que assumem o processo, os donatários, então vão fracassando, começa a ter um problema muito grande de comunicação entre a coroa e as capitanias, e até porque entre as capitanias não podia haver muitas trocas, isso vai dificultando, o transporte era precário, era difícil então transportar as mercadorias. Além disso, começam os enfrentamentos com os povos originários que se colocam contrários ao processo das capitanias, que resistem, portanto, à exploração da terra, tirando, como eu já disse, Pernambuco e São Vicente, que progridem pela cana-de-açúcar, o restante das capitanias vivenciam uma crise, uma queda, não dá certo, fracassam, e aí Portugal vai propor uma outra forma de gestão da colônia, que é o que a gente vai ver na próxima aula, que é o sistema aí conhecido como governo geral. Então, que é uma medida que Portugal vai tomar para tentar resolver, então, as dificuldades e fragilidades das capitanias hereditárias. Uma coisa para você não esquecer, as capitanias, então, têm um papel de primeira organização geográfica, política, de controle dessa terra. E se tratam aí de respostas à preocupação portuguesa de defender, portanto, a costa da terra encontrada, a costa, né, brasileira. Beleza? Até a próxima aula, um grande abraço.